Vamos para essa aula maravilhosa. Pessoal aí que recebeu este material, então se liga. Vamos partir para a resolução, tá? Na verdade, vocês receberam esse material, tá? E ficou nessa primeira letra A aqui, é simples, tá? Então, olha só para cá, ó. Então, descubra qual o próximo elemento da sequência. Essa aqui é para você descobrir a sequência. Essa aqui está aumentando de quanto? 1 pulou para 2, tá? Que pulou para 3, pulou para 4, 5, 6. Qual seria o próximo número? Claro e evidente que seria 7, beleza? Então, esse é o resultado, uma sequência bem simples, tá? O que é que são sequências? Por exemplo, essa aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Qual a característica dessa sequência? Essa sequência, nada mais, nada menos, está pulando de 2 em 2 números. Ok? Pulando de 2 em 2 números. Ok? Beleza, vamos lá. Nessa aqui, infelizmente, vocês receberam preto e branco, mas era o seguinte, ó. Depois dessa bolinha azul, vem 2 vermelhas e 3 verdes, tá? Aí, ó, azul, 2 vermelhas, 3 verdes. Qual é o próximo balão que viria aqui? Balão azul. Era isso que vocês tinham que descobrir, ó. Na sequência, ó, como é que ela volta a se repetir de novo? Então, azul, vermelho, vermelho, verde, verde, verde e volta. Azul, vermelho, vermelho e assim vai. Nessa próxima aqui vocês também não tinham, mas ó, na sequência, triângulo, círculo, quadrado, triângulo, círculo, quadrado. Qual seria o próximo? Depois disso aqui, círculo laranja, tá? Letra D, para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, setinha para cima, verde. Tranquilo. Facinho, facinho. Essa aqui, ó, mesma coisa. Qual a resposta aqui que você tem que descobrir? Uma seta, ó, para que lado? Para lá, ó. Tá? E aqui, infelizmente, essa cor era importante, tá? E vocês ficaram sem cor aí, mas essa é a resposta. Coração. Coração vermelho, preto, verde. Vermelho, preto, verde. Vermelho, preto. Seria preto aqui. Só que vocês receberam sem cor. Eu vou pular essas que precisam de cor, beleza? Pronto, essa primeira página aqui está passando. Aí, ó, nessa aqui, ó. Complete as lacunas das sequências numéricas. Então, essa aqui já está com resposta para adiantar, tá? Então, aqui, está pulando de quantos em quantos aqui, ó. 0, 1, 2, 3, 4. Então, está pulando de 1 em 1, tá? Ele está somando 1 em cada. Então, depois do 4 vem o 5. Depois do 7 vem o 8. Depois do 8 vem o 9. Tranquilamente. Então, essa aqui, ó, ele somou de 1 em 1, beleza? Era a ideia da coisa. Nessa aqui, você está vendo que está indo de quantos em quantos? De 5 em 5. Então, ele está somando de 5 em 5. Então, 5, 10, 15, 20. Aí, 25 já tem o 30, 35, 40, 45. Então, essa aqui, ele está somando de 5 em 5. Ok? Vamos mais, vamos mais. Nessa aqui, qual a lógica? Tá? A lógica é, aqui para cá, pulou 2. Daqui para cá, pulou 2 também. Daqui para cá, pulou 2 também. Então, essa é a sequência que ela está contando de 2 em 2. Então, são os números ímpares, né? Então, 9. Aí, depois do 13, número ímpar, 15. Depois do 15, 17, 19 e 21. Tranquilo. Essa aqui também é de 2 em 2, só que aqui ele está dentro dos números pares, ó. Tá? Então, esse aqui está somando de 2 em 2 também dentro dos números pares. Então, essas são sequências. Então, a resposta seria 4, aqui 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Muito bom. Próximas
Pronto, aí aqui já entra no conjunto dos números naturais. Preste atenção aqui, o que é o conjunto dos números naturais? Naturais, tá? Aqui, ó, conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais são os números que vai subindo de 0 até o infinito. Aí aqui, ó, preste atenção. Não tem número 1. Naturais é aquele que não é positivo, negativo, perdão. Não é. O que é o natural? Não é negativo. Então, para você saber que um número é natural, você pega o quê? Para você saber que um número é natural, é só saber o quê? Ele não é negativo. Por exemplo, esse número aqui, ó, menos 2, é natural? Não, professor, o 2 não é natural. Por que o 2 não é natural? Porque ele é negativo. Isso, porque ele é negativo. Ok? Então, o 2 não é natural. Beleza? Aí aqui ele tem uns subconjuntos. Preste atenção. Tá vendo esse asteriscozinho aqui, ó? Tá vendo? Ele tá aqui, o asterisco. O que é que esse asterisco significa? Preste atenção. Ele significa o que, esse asterisco? Ele significa os números que não são negativos. Quais são os números que não são negativos? 0, 1, 2, 3, infinito. Só que como tem esse asterisco significa o quê? Ó? Menos o número 0, menos o número 0. Repito, o asterisco, tá? Significa os números que são naturais sem o 0. Então, você bota assim, ó, n, e bota um asteriscozinho aqui, você tem que fazer os números que não são... Quais são os números que não são negativos? 0, 1, 2, 3, aí você exclui o 0. Começa do 1, 2, 3, e assim sucessivamente. Então, foca, vamos lá, de novo. O que é que significa sem o asterisco? Sem o 0, não é isso? Conjunto sem o 0. É o conjunto sem o 0. Perfeito. Então, ó, conjunto dos números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, infinito. N asterisco é o conjunto dos números naturais sem o 0. O número 25 pertence ao conjunto dos números naturais, porque ele não é negativo, tá? Naturais. Deixa eu botar aqui. Naturais. Perfeito. Essa ideia aqui é importante para vocês. Preste atenção. Vamos lá. A ideia de sucessor, tá? Tem ali. E a ideia de antecessor. Quem é o sucessor? Aquele que vem depois. Quem é o antecessor? Tá? Antecessor. O antecessor é aquele que vem, como o próprio nome já diz, antes. Como assim antes, professor? Quais são os números? Vamos lá. Está aqui embaixo. Vamos contar os números naturais. Vamos lá. 0, 1, 0, 1, 2, 3, 4 e assim vai. Veja que nos números naturais eu tenho uma sequência. Por exemplo, vou pegar aqui o número... Vou pegar o número 3. Nessa sequência aqui, quem vem depois do 3? Depois do 3 é o 4. E quem vem antes do 3? O 2. Tradução. Quem é o antecessor do 3? Quem veio antes do 3? O 2. Quem é o sucessor do 3? O 4. Tá?
Perfeito. Aí aqui ele explica assim, ó. Todo número, para você encontrar o sucessor dele, é só você somar 1. Então, ó, qual é o sucessor de 12? É só você fazer 12 mais 1. Esse é o sucessor, beleza? Que dá 13. E para você fazer o antecessor, é só você pegar o número e tirar 1. Por exemplo, o antecessor de 12 é 12, tá? Menos 1, que dá quanto? 11. Então, o antecessor de 12 é 11. Certo? Aí vem as perguntas. Vem as perguntinhas. As perguntitas. Todo número natural tem um sucessor. Sim. Por quê? Concorda comigo que os números naturais eles são infinitos? Então, tem sempre um número para frente. Tá? O zero não é sucessor de nenhum número natural. O que é que ele está dizendo? Ó, o zero. O zero, gente, é o primeiro número do conjuntos naturais. Primeiro número. Então, anotem isso aí, ó. O zero é o primeiro número dos naturais, tá? Porque ele, na verdade, ele é neutro, mas ele entra como natural. Então, o zero é o primeiro número. Então, ele próprio, ele não vem depois de ninguém. Se ele é o início, não tem ninguém antes dele, tá? Aí, qual é o sucessor de 45? 46. O sucessor de 45 é 45 mais 1, que é igual a 46. O sucessor de 7 é igual a 8. O sucessor de 0, então, 0 é 1. Então, se liga. O 0, ele não vem de ninguém, é como se tivesse uma barreira aqui, ó, né? Já depois do 0 vem quem? Vem o 1. E depois o 2, e assim vai. Aí o que ele perguntou aqui, o sucessor de 0, quem vem depois de 0? O 1. Perfeito. O sucessor de 12? 13. O sucessor de 100? 101. Todo número natural, com exceção do 0, tem um antecessor. Verdadeiro. Tá? Verdadeiro. Então, todo número natural realmente tem um antecessor. Beleza? Então, com exceção do 0, não tem um. Todos os outros têm, tá? Antecessor. Qual é a ideia de antecessor? Aquela que você tira 1, é o que está antes, tá? Então, 26 menos 1 é 25. Tá? 88 menos 1, 87. O antecessor de quem é que é 39? Então, o antecessor de 40 é 39, tá? Só que aqui ele excluiu, ele disse o seguinte, ó, 40 menos 1 é 39, então o antecessor de 40 é 39, tá? O antecessor de 100 é 100 menos 1, 99. Foca nessas questões agora, foca aqui, tá? Atenção total, se liga. O conjunto N é infinito, verdadeiro, tá? Ele nunca acaba, por isso que sempre coloca os 3 pontinhos, tá? 0 pertence ao conjunto dos números naturais com asterisco? Não, falso. Lembra? Se tiver o asterisco, significa menos o 0, sem o 0. 0 é o menor número natural? Sim. Que sono, velho. O sucessor do número 9 é o 10? Sim.
O antecessor de 4 é 3? Sim. O antecessor de 0 é o número 1? Não, claro que não. O 0 possui antecessor? O 0 não possui antecessor. Verdadeiro. O 0 é o último número natural, tá? Continuando aqui. As letras apresentadas nesta atividade apresentam números naturais. Complete as sentenças com o valor de cada uma das letras. Vamos lá. Se A é o sucessor de 7, então A vale quanto? Ó. Vamos deixar bem grandinho aqui. Se A é o sucessor de 7, então A vale quanto? Ó, então o que é que ele disse aqui? A é o sucessor de 7. Quem é o sucessor de 7? 8. Muito bem. Se B é o sucessor de 25, então B é igual a sucessor de 25. Quem é o sucessor de 25? 26. Se N é o sucessor de 0, quem é o sucessor de 0? N é igual a 1. Muito bom. Se X é o antecessor de 5, então X é o antecessor de 5. Quem é o antecessor de 5? 4. Se M é o antecessor de 9, quem é M? 8. Muito bom. Se P é o sucessor de Q e Q é 10, então Q é 10. Ele disse. Q é 10. Então, P é o sucessor de Q. Q não é 10? Quem é o sucessor de Q, então? Q. Quem é o sucessor de Q? 11. Não é o que vem depois? Para com isso. Endoidou foi tudo agora aqui. Volta lá em cima. Pronto, tá aqui, ó. Quem é o sucessor de quê? 11. Então, P é o sucessor de 10, então ele é 11, tá? Se S é o sucessor de R e R é igual a 5, então R é igual a 5, ele quer o sucessor de 5. Quem é o sucessor de 5? 6. Entenda o que é que ele está dizendo. I é o antecessor de J. Aí ele disse, e quanto vale J? J vale 20. Então, quem é o antecessor de 20? 19. Então, I é 19. Se P é o antecessor de Q e Q é 7, quem é o antecessor de 7? 6. Preste atenção nessa. Se B é o sucessor de A, e A mais B, então, A mais B é igual a 15. Tá? E um número é sucessor do outro. Então, quais os números que seguidos dão 15? Então, por exemplo, o que é que ele está dizendo aqui? Está fazendo mais ou menos isso aqui. Ó. Tem que ser um número que seguido do outro dá 15. E só tem esse. Tá? Um seguido do outro para dar 15. 7 e 8. Então, essa é uma questão que envolve lógica, tá? Que envolve você pensar. Você faria 1 e 2 não dá 15. 2 e 3 não dá 15, claro. 3 e 4 não dá 15. É que a gente ia testando, tá? 4 e 5 dá 9, tá? 5 e 6 dá 11, aí 6 e 7 dá 13, tá? 7 e 8, aí sim dá 15. Então essa é uma questão para você fazer pensando, tá? Um é sucessor do outro, isso significa que
um está depois do outro normalmente. Relação de ordem, essa é importante, tá? Eu vou ensinar para vocês como mexer com esses sinais aqui. Preste atenção. Eu gosto de explicar assim, ó. Esse sinal aqui, se a gente passar um risquinho aqui, ó, virou que número? O número 4. E esse aqui, se a gente passar uma retinha aqui, ele vira o número 7, tá? Eu gosto de explicar assim também. Eu digo que isso aqui é uma boca. É o tubarão. Tá? E vamos lá. O tubarão tá aqui. Aí ele tem um peixezinho pequeno, tá? Ou melhor, ele tem um peixezinho pequeno. E aqui ele tem um peixe grandão. Aí essa é a boquinha do tubarão. Quem ele vai comer sempre? A boca. A boca sempre vai querer quem? O menor ou o maior? Sempre o maior, tá? Então a boca sempre vai estar engolindo o maior, tá? Então essa aqui é a boca, ó. Essa é a boca, que vai engolir sempre o maior. Tradução, então. O que é que eu tenho dizendo aqui? Que esse peixe, se esse aqui é o maior, consequentemente esse é o quê? O menor. Então, esse peixe é menor do que esse, tá? São os símbolos. Ok? São os símbolos. Então, aí, voltando aqui sempre. A boca, se ela estiver virada para cá, tá? Ela vai estar engolindo desse lado. Então, se eu falar assim, ó. Aqui, ó. Esse peixe é maior do que esse aqui. Agora tá assim, ó. Esse peixe A é maior do que o peixe B. E aqui, como é que estaria a leitura? Vamos botar A e B aqui. Esse peixe A é menor, porque ele não está a boca virada, para B, tá? Menor do que B. Então, muita atenção aí nisso, tá? Aí vamos fazer aqui. 5 maior que 1. Aí então, ó, 5 e o 1. A boquinha do tubarão vai para onde? Vai pegar o 5. Que ele não é besta. Então, 5 maior que 1. Aí, 0, 0 é menor, isso. 0 menor que 3. Então, de novo, vai pegar o 0 e a gente vai pegar o 3. A boquinha vai para onde? Vai pegar o 3. Tá? E a leitura como é que fica? Esse 0 é menor do que o 3. Tá? B é diferente de 7, essa linguagem. O B, dizer diferente é esse símbolo aqui. Então, ó, memoriza. Quando ele fala em diferente, ele está falando nesse símbolo aqui, tá? Diferente é esse símbolo aqui, beleza? Memoriza aí, ó. Diferente é esse símbolo aqui, ó. É uma igualdade com uma risca no meio. 8 é a diferença de... Desculpa, 8 é diferente de 9. Então, 8 é diferente de 9. X mais 1 é maior que x. Então, ó, x mais 1. E aqui do outro lado só o x. Quem é maior? Ele disse que era esse aqui, ó. X mais 1. Então, a boquinha do tubarão vai pegar quem? Vai pegar o maior. Então, aqui, ó. X maior que x mais 1 maior que x. A mais B é igual a B mais A. Então, aqui é simples, ó. A mais B é igual a B mais A. Essa ordem aqui dos fatores não alterou em nada, tá? Aí 2 é igual a 3 menos x. 3 menos x, tranquilo.
Aí vamos para a próxima. 10 é diferente, então 10 é diferente de 3 mais y. X é igual a 3, ou x mais 1 é igual a 3. Muito bem. Bom, próximo. Essa próxima a gente vai falar sobre os sinais, maior e igual, tá? Que já está ali, mas vamos lá. Ó. Entre 15 e 12, a boquinha vai pegar quem? 12, então 15 é maior do que 12. Entre 3 e 0, a boquinha vai pegar quem? 3 maior do que 0. Entre 5 e 8, vai pegar quem? A boquinha? O 8, então a gente começa a leitura sempre por aqui, tá? 5 é menor do que 8. Pronto, então a boquinha virada por 2, então 1 menor do que 2. 0 e 1. 0 e 1. Vai pegar quem? Maior. 7 e 2, a boquinha vai pegar quem? Então, 7 maior que 2. Tá? Aqui, ó. 5 menor que 8. Isso aí pode ajudar bastante vocês, tá? Se liguem. Representação de um número natural na reta numérica, tá? Então, se liga nisso. Então, a reta numérica é sempre essa, tá? Que vocês estão vendo aqui. Estão bem tranquilinhos. Então, e a reta numérica, ela se altera de 1 em 1. Ó. 0, 1, está aumentando de 1 em 1. Tá? Aumentando de 1 mais 1. Beleza? Essa é a reta numérica dos números naturais, certo? Aí vamos responder as questões aqui. Ó. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muito bom. Próximo. Aqui você tem que descobrir o valor de K e descobrir o valor de P. É só fazer assim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pronto, está respondido. Tá? Complete aí. Na reta numérica, qualquer número é menor do que aquele que está à sua direita. Vamos fazer isso aqui. Ó. Quando ele falar à sua direita, o que é que ele está dizendo? Então, imagine isso aqui. Ó. Imagine qualquer número aqui. Qualquer número. Diga aí o número. O adivinhável disse o número 12. Não acredito que tu disse 12. Ei, tu pensou no 12? Não. Ó, então tá aqui. Então imagina 12. Ó, o que está à sua direita? Cadê a direita? A direita é aqui. Tudo que está desse lado. Né? Direita. E a esquerda? É aqui. Tá? Esquerda, mão esquerda. Aí preste atenção no seguinte. Ok? Qualquer número que estiver à direita... Qualquer número que estiver à direita vai ser sempre menor. Tá? Por exemplo, quem é que vem antes do 12? O 11. Quem vem antes do 11? O 10. Quem vem antes do 10? O 9. Então, esses números são menores do que 12. Tá? Então, esses números são menores do que 12. Os que vierem aqui à esquerda, ó, tá? 12, 13... 14, 15. Então, ó, eles vêm depois, tá? Vem à esquerda, eles estão aumentando. Então, vindo para cá, eles estão aumentando. Então, eles são maiores. Esses aqui, eles estão
diminuindo, então eles são menores, tá? Esses aqui eles estão diminuindo, ó, voltando. Esses aqui estão indo para frente, tá? Por isso, então, o que foi que ele disse aqui, ó? Qualquer número que esteja à direita, tá? Então, pensa aí no número 3. O 2 é menor, o 1 é menor, o 0 é menor, tá? Então, menor é a resposta aqui. Na reta numérica, qualquer número a partir do 1 é maior do que qualquer um que está à sua esquerda. Então, ó, então se liga. Vamos ver o que é que ele quis dizer aqui. Vamos interpretar. Então, ele disse assim, ó, faz a reta numérica, aí entenda. Qualquer número a partir do 1 é maior do que aquele que está à sua esquerda. Então, ó, preste atenção. Se eu tiver um número aqui, ó, por exemplo, 1. O 1, qual é o maior do que o 1? O 2. Qual é o menor do que o 1? O 0. Então, essa resposta aqui, por exemplo, vamos analisar direito. Vou até tirá-la aqui. Então, qualquer número a partir do 1, aquele que está à sua esquerda. Quem está à esquerda aqui, por exemplo? Vamos escolher o 1, tá? Escolhi o 1 aqui. Então, vamos falar sobre esse número aqui. Esses números que estão à minha esquerda, eles são maiores ou menores? Os da esquerda sempre maiores. Tá? Os da esquerda sempre maiores. Então, o que ele quis dizer aqui nessa, se eu tiver um número aqui, ele sempre será menor do que esses que estão aqui para frente, tá? Se eu pegar de novo, repito, se eu peguei aqui o 1, tá? Esses que estiverem aqui do lado da esquerda, tá? Serão sempre maiores, tá? Os da esquerda serão sempre menores, ok? Eu acabei de perceber uma coisa aqui. Que eu escrevi, e você deve ter percebido, se não percebeu, preste atenção, tá? Ainda bem que eu percebi. Claro que do lado de cá é a esquerda, pessoal. Esquerda. Esquerda. Pela própria mão. Esquerda. E do lado de cá é a direita. Vamos escrever. Ainda bem que eu percebi. Então, olha para a sua mão aí, que você está escrevendo agora. Claro e evidente que do lado de cá é a sua mão esquerda. Ou, desculpa, a sua mão direita. E do lado de cá é a sua mão esquerda. Tá? Então, ó, os números que estiverem à direita, tá? Se eu tenho um número aqui, ó, o 12, ele é menor do que os números 13, 14, 15 e tal. Então, nessa próxima aqui, ó, esse aqui, o 1, ele, se eu for para frente, eu digo que eles são maiores. Os que estão aqui, eles são menores, não é isso? Essa é a regrinha. Então, se estiver na mão esquerda, levanta a mão aqui, ó, bate aqui, ó. Mão esquerda, tá? Do lado de cá, esquerda, tá? São aqueles que são menores, tá? Então, o 1 é maior do que todos esses outros aqui, tá? Então, a resposta desse aqui, maior, tá? Na reta numérica, o número à direita de outro é seu. Então, vamos lá, imagina. Sempre imagina o número. Vamos lá, diz outro número aí. Diz outro número aí, vai embora. 6, beleza, vou usar o 6 aqui, ó. O número que está aqui, ó, tá? O número que está aqui à direita, na reta numérica, quem é? Não é o 7?
Concorda que o que está aqui na frente é chamado de sucessor? Isso, é chamado de sucessor. E se tivesse aqui atrás, era chamado de quê? Pensa direito. Quem está aqui, ó, voltando. Antecessor. Quem é o antecessor? 5. Muito bom. Na reta numérica, vamos sempre fazer a reta numérica, tá? Olha ela aqui, a danadinha. Na reta numérica, o número à esquerda de outro, é o seu antecessor. Vamos entender aqui, ó. Fiz a reta numérica. Então, pense em qualquer número. Bora? 7. Pode ser o 7. Quem é que estaria à esquerda do 7? Todos esses aqui, por exemplo. Então, 6 e assim vai. Tá? Concorda que o 6 está antes do 7? Então, aqui eu tenho que o 6 é o antecessor. Qualquer número que tiver aqui à esquerda é menor, tá? E se for esse aqui, o 6 é o que vem antes, tá? Então, beleza. Vamos para a próxima folha. Antecessor, isso é sistema de numeração decimal. Então, muito legal isso aqui também. Então, o nosso sistema de numeração. Primeira coisa que a gente tem que entender, tá? No nosso sistema de numeração, beleza, pessoal? Nós fazemos qualquer número com esses aqui, tá? São utilizados esses números aqui, o 0, os algarismos que a gente chama são esses, ok? Os algarismos são esses. Não existem outros algarismos. Repito, vou pintar aqui, ó, laranjinha dessa vez. Os algarismos existentes são esses, tá? Beleza? Então, foca legal. Então, para você formar qualquer número, você vai formar com esse. Forma o número 5.524. 5.524. Tá aí. Você usou 5, usou 2, usou 4. Ok? Aí, para relembrar, ordem e classe. Bem interessante a fazer aqui. Classe, 3 em 3 números. Classe, 3 em 3 números. Ó, classe, 3 em 3 números. Então, se você estiver falando de 3 em 3 números, você está falando das classes, tá? Que é o que acontece aqui. Então, ó, 3 números eu tenho a primeira classe. Aí, mais 3 eu tenho a segunda classe. E aqui mais 3 eu tenho a segunda classe. E assim vai. Tá? Se eu estiver falando em ordem, eu estou falando de cada casinha dessa aqui, ó. Se eu estiver falando em ordem. Então, ó, unidade, dezena, centena. Então, a unidade é a primeira ordem, dezena a segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem e assim vai. Tá? Aí aqui, complete. 23 é igual a... Só somou 3 aqui, né? 78 é 70 mais 8. 127 é o 100 mais o 20 mais o 7. 408, 400, 0 mais 8. Tá? 1374. Então, 300, 1000 mais 300 mais 70 mais 4. Muito tranquilo. 2052. Então, eu tenho 2000, 0, centenas, tá? Então, aqui, olha, separou como? Separou por dezenas, unidades e centenas. E unidades e milhar. Aí, 0 centenas, 50, tá? Que são 5 dezenas, e mais 2 unidades.
Escreva as ordens conforme o exemplo. Então, ó, vamos lá. Esse número aqui, ó, primeira ordem. O 2 aqui representa a segunda ordem, terceira ordem e quarta ordem. Aí aqui na folhinha, então, ó, o 3, primeira ordem. O 9, segunda, terceira, quarta ordem. Então, você vai contando de trás para frente. Ó. Primeira ordem, terceira ordem e assim vai. Se eu for separar em classes, como era que ficava? Classes. Eu vou contar 1, 2, 3 e separo. Quantas classes tem esse número aqui? Ó? Esse número 345.679. Quantas classes? Separei de 3 em 3 já, beleza? Então eu vou, essa é a primeira classe, tá? Essa é a segunda classe. Então, quando a gente fala em classe, a gente está falando de 3 em 3 números, tá? Quando a gente fala em ordem, a gente fala de 1 em 1 número. Primeira, segunda, terceira, quarta ordem. Tranquilo? Quinta e ainda tem a sexta ordem, esse aqui. Perfeito. O número 925.427.639 lê-se 925.427.630 unidades. O número 6 ocupa a primeira ordem da classe das... Aí aqui, ó, vamos separar a classe. Separa 3 números. Então, essa primeira classe, pessoal, sempre a primeira classe, não ordem, primeira classe, ela é chamada de unidades, tá? Unidades. Ok? Próximo. O 2 ocupa a segunda, o quê? O 2, o número 2. Segunda ordem. Segunda ordem. Porque ele falou, ó, segunda, ele falou de 1 em 1 número, tá? E a classe dá unidades. Então, ele está dentro dessas primeiras 3 aqui. Então, unidade, tá? Vou relembrar aqui com vocês, vamos lá. Unidade, dezena e centena, tá? Esses 3 valores aqui, unidade, dezena e centena, eles são da primeira classe, tá? Primeira classe, ou classe chamada das unidades. Unidades, tá? Beleza. E ordem, quando eu falar em ordem, eu estou falando de quê? Estou falando assim, ó, de 1 em 1. Primeira, segunda, terceira, e assim vai. E assim vai, devagarzinho. Vamos lá. O 7 ocupa a terceira ordem e a classe das unidades, o 7. O 8 ocupa a quarta ordem e aí já pulou para os milhares, tá? Já pulou para os milhares, porque é 8, 7, 2, 6, tá? Então, ó, separa de 3 em 3, porque dá aqui. Esses que estão desse lado pertencem à classe das unidades, ok? Esse que está aqui, ele pertence à classe das milhares, ok? Muito tranquilo. Como se lê o número, então? 8.000, aí, vírgula, 706 unidades, ok? Então, como se lê é bem interessante fazer. Muito bom. Esses aqui, 3.000
3.042. Aqui, 15.689. Próximo, 752.520. 8.375.600. Nesse, 5 bilhões. Então, eu tenho unidades, milhares, milhões, tá? Milhões. E vou pintar de outra cor, bilhões. Ok? Bilhões. Então, vou pintar de outra cor aqui, ó. Ok? Deixa eu dar outra cor aqui para ver se presta. Ficou meio escuro. Então, amarelo, unidades. Esse aqui, meio vinho, vermelhado, sei lá. Milhares. O verdinho, milhões. E o laranjinha, bilhões. Muito bom. Tá? Valor absoluto e valor relativo. Essa é bastante importante. Inclusive, os meninos do 6º ano estão revisando sobre isso. Então, vamos lá. Valor relativo e valor absoluto. Valor absoluto de um número e valor relativo. Beleza? Valor absoluto de um algarismo não depende de sua posição. Tá? Valor relativo depende de sua posição. Valor relativo depende de sua posição. Valor absoluto não depende de sua posição, ok? Não, repito, não depende. Então, certo, tá? Valor absoluto. Já vou logo adiantando. Se alguém perguntar sobre valor absoluto, por exemplo, aqui, ó. Então, ele vai dar um número para você, ó. 9.345. Aí ele vai perguntar assim, ó. Qual o valor absoluto desse 3 aqui, ó? Qual o valor absoluto desse 3? Aí você vai dizer simplesmente o número puro. 3. Qual o valor absoluto do 3? 3. Qual o valor absoluto do 4? 4. Qual o valor absoluto do 9? 9. Qual o valor absoluto do 5? 5. Tá? É como se você tirasse, ó, desses números aqui, tire o maior deles. O 9, né? Tá? O menor deles, o 3. Porque no valor absoluto, você não vai levar em consideração o quê? A posição. Que posição é essa? Lembram que tem unidade, dezena, centena, unidade, milhar, dezena, milhar, centena, milhar? Isso. Então, você não conta isso. Já no valor relativo, não. Valor relativo você tem que ver. Tá? Por exemplo, aqui, ó, vamos lá. Esse número 5 aqui, ó, preste atenção. Se eu falar em valor absoluto, o 5 vale quanto? 5. É o número puro, o número, sem depender de nada. Vou perguntar assim, ó. Tá? Perguntar. Gente, aqui eu tenho 35. Aqui você tem um 5, tá? E aqui você tem um número 3, formando o quê? 3 dezenas e 5 unidades. Ok? Já no valor relativo, não. Valor relativo não, tá? Valor relativo depende, unidade, dezena, centena e assim vai. Aí ele perguntou aqui, ó. O valor absoluto do algarismo 1 é 1. Valor absoluto é só repetir. Valor absoluto é só repetir. O valor relativo do 1, 10. Preste atenção nesse 1 aqui, ele é muito importante. Ó, aí você tem que fazer assim, ó. Deixa eu colocar 7, 5, 8, 3, 1, 9. Presta atenção. Esse 1
aqui, ele é o algarismo 1, tá? Só que ele não representa o número uma coisa, não é uma coisa. Porque aqui você está na casa das dezenas. Ó, dezenas. Então, se é dezena, então você tem o 1 valendo aqui 10. 10. Tá? 10. Aí pergunta a você, quanto vale aqui, ó? Quanto vale aqui? Esse 8. Quanto vale o 8? Se você estiver falando de valor absoluto, o 8 vale 8. Se você estiver falando de valor relativo, você tem que ver onde é que ele está. Então, o 9 é unidade e o 1 é dezena. Esse 3 aqui é centena. E esse 8 é a unidade de milhar. Unidade de milhar. Então, a unidade de milhar significa que esse 8 é o 8.000, tá? 8.000. O valor absoluto do algarismo 9, repito, se ele perguntar o valor absoluto, é só você repetir, 9. O valor relativo do algarismo 9, ó, esse 9 aqui está em que casa? Nas casas das unidades. Então, aqui eu tenho 9 unidades, por isso que repetiu aqui, o valor absoluto. Ó, a gente já tinha feito valor relativo do 8. Onde é que o 8 está? O 8 está nos milhares, então o 8 vale 8.000. Tá? Aí no exercício de vocês está assim. Está assim a resposta. Então, o valor relativo de qual? O valor relativo de qual é 8.000? 8.000 só pode ser esse 8 aqui, tá? Está no canto do 1.000. O valor do algarismo 7 é 7.000. Aí é valor absoluto ou valor relativo? Tá assim aí no seu material. Valor absoluto ou valor relativo? Valor relativo. Valor relativo. Por quê? Preste atenção. O 7 está aqui. Se fosse valor absoluto, eu só repetia 7. Mas como ele botou aqui, ó, 700.000, eu estou falando de valor relativo, ok? Vamos continuar aqui. Pronto. Ó, complete as lacunas. O algarismo que ocupa a terceira ordem. Terceira ordem. Ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. 4. Em 13.456, a ordem do algarismo 4 tem valor 10 vezes maior do que a ordem do algarismo 5. Então, preste atenção, tá? Vamos entender o que ele quis dizer. Ó, a ordem do 4. Esse 4 aqui vale quanto? 400. Tá? E esse 5 vale quanto? 50. Ok? 50. Então, é as dezenas, na verdade, tá? Dezenas e centenas. Ok? Então, ó, valor 10 vezes maior do que o da ordem do algarismo 5. Isso é o que ele quer dizer. Ó. Eu não estou na dezena. De 10 para chegar em centena, eu tenho quantas casinhas? 10 aumentos, né? Seria o seguinte, ó. Olha para cá. Ó. Conta nos dedos. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, 10 vezes maior, tá? Então, para ser 10 vezes maior, é de uma casinha para outra, tá? Ó, do 100 para o 1.000, 10 vezes maior, tá? Do 3 aqui, que é o 3.000 para o 10.000. Do 1.000 para o 10.000, também
10 vezes maior. Vamos lá. Tá? A ordem do algarismo 8, cadê o 8? Tá aqui. Tem 10 vezes menor do que o algarismo quanto? 6. Aí vamos entender o que é que ele disse. Ele está dizendo aqui, ó. Gente, o que é que ele está tentando dizer com essas questões aqui, ó? Se você tem o número 10, tá? Ou se você tem o número 123, vamos botar. 123. Essa casinha aqui da frente, essa casinha aqui da frente, ela é maior, tá? Porque é a centena. Centena é maior do que dezena, dezena é maior do que unidade. Quantas vezes ela é maior? 10 vezes, tá? Então, a centena é maior do que a dezena 10 vezes, tá? E a dezena é menor do que a centena 10 vezes. Então, tenta entender isso aí. Se você não entendeu, manda, pelo amor de Deus, a pergunta aí para eu tentar esclarecer, tá? Não é fácil entender isso, não. Mas aí eu preciso que você me diga claramente se entendeu ou não. Ok? Aqui é a mesma coisa. Ele está perguntando, ó, nesse número aqui, tá? O algarismo que tem o valor absoluto igual ao valor relativo é quem? Então, ó, valor absoluto seria o que? Valor absoluto. Valor absoluto depende da posição. Valor relativo, valor absoluto é o número mesmo. Valor relativo depende da posição. Sempre o relativo e absoluto que tem o mesmo será esse aqui, tá? Então, por isso que ele colocou o 5. Por quê? Se tiver aqui, ó, veja aqui, ó, 144. O valor absoluto desse 4 aqui é quanto? Valor absoluto, 4. E o valor relativo? 4 também. Então, de modo que esse último algarismo, ele sempre será o mesmo igual, tá? Então, ó, as unidades, esse último número sempre será igual, o mesmo valor relativo, mesmo valor absoluto, certo? Vamos lá, vamos continuar. No número tal, o valor relativo de 7. 7, nós temos que ver em que casinha ele está. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão. Então, ele está em milhão. Então, milhão é 7 casinhas. É só você fazer, tá? Então, 7 casinhas. Bota o 7 e conta quantos números tem antes dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O valor relativo do 5, tá? Pega o 5, fazer mais fácil agora. Cadê o 5? Quantos números tem antes do 5? 1, 2, 3. 1, 2, 3 zeros. Valor relativo. Valor relativo do 2. O 2 está aqui, ó. Quantos números tem antes dele? 1, 2, 3, 4. Então, bota o 2 e bota 1, 2, 3, 4. E valor relativo do 7. Bota o 7 e coloca 6 números antes. Aqui, ó. Depois, perdão. Ok? O valor relativo do algarismo 4 é 400. Então, volta lá, ó. Se você tiver no 4, deixa eu apagar aqui. Se você tiver, por exemplo, no número 4, o número 4 está aqui. A gente vai repetir o 4 e quantos números tem, ó? 4. Quantos números tem depois do 4? 1, 2. Então, por isso que a gente diz que o valor relativo do 4 é 400. Então, 4 para 400 só pode ser valor relativo. Perfeito? Bom, tranquilo. Eu não sei se eu mandei para vocês essa página aqui, tá? Eu não sei se eu mandei, mas eu acho que eu mandei. Vamos fazer, então. Decomposição, ele fala. Então, se você tem o número 7.000
802. Como é que se decompõe? Você vai tirar, tá? Da maior para a menor. Vamos tirar as milhares. Quantas são milhares? 7.000. Aí depois, as 800, tá? Quantas dezenas você tem? 0 dezena. Mas quantas unidades você tem? Você tem 2. Então aqui, ó, aqui você tem o número 800, bota o 8 com 2 casas depois. Aqui você tem o número 7.000, bota o 7 com 1, 2, 3 casas depois, tá? Tá aqui a resposta, ó, 20.000 mais 0 nessa segunda casinha aqui. Aí, uma que é 100, 5 que vale 50 e 1 que vale 1. Fácil. Aqui, 100.000. Aqui, 30.000. Aqui, 0 na dezena de milhar. Aqui, esse 7 vale quanto? 700. Esse 8 vale quanto? 80. E esse 9 vale quanto? O 9 mesmo. Aqui, 900.000, 90.000. Aí aqui, 0 unidades milhar, 0 nas centenas, 0 nas dezenas e 9 nas unidades. Para fechar aqui, não, ainda tem uma, vocês fazem essa aqui também. Pausa o vídeo e faz. Mas aqui, ó, 1 milhão, esse 1 vale 100.000, esse 5 vale 50.000, esse 1 vale 1.000. Aí aqui você tem 0, 0, 0, tranquilo. E esse aqui você tem 9.000, tá? Mais dezena de milhar você tem 0, mais dezena, ou dezena de milhar, não, dezena, centena, dezena você tem 0 também, e nas unidades você tem 1 unidade. Facílimo. Pessoal, corrijam tudo, estudem. Tem que anotar as dúvidas, anota as dúvidas, tá? Anota e tirem as dúvidas, ok? Pessoal, um abração, fiquem com Deus, até a próxima.